Fala galera, vamos para mais um vídeo de artrite reumatoide. Esse é o vídeo de número 4 e hoje vamos falar sobre diagnóstico e tratamento. A começar por diagnóstico. O diagnóstico da artrite reumatoide, bom, aqui estão os critérios de 1987 do Colégio Americano de Reumato. São critérios antigos, mas cabem salientar que antes eles eram considerados 4 dos 7 critérios a seguir para ser preenchidos, para identificar um paciente com artrite reumatoide. Rigidez matinal, pelo menos 1 hora, até melhora máxima dela. Isso deveria durar no máximo até 1 hora, pelo menos 1 hora, aliás, né? Artrite de 3 ou mais regiões articulares. Artrite das articulações das mãos. Ser uma artrite simétrica, ambos os lados. Ter nódulos reumatoides, também era um dos critérios, nódulos subcutâneos, né? Daí tem proeminências ósseas nas faces mais extensoras ou em volta das articulações. Fator reumatoide sérico, também era critério diagnóstico, um dos. E alterações radiográficas, que veremos posteriormente sobre. No entanto, em 2010, o Colégio Americano, American College of Rheumatology e a Liga Europeia contra o Reumatismo se juntaram e criaram uma nova forma de critérios diagnósticos para artrite reumatoide. O que acontece? Eles dizem que com esses novos critérios agora diagnóstico para artrite reumatoide, pacientes antes que eram identificados posteriormente na evolução da doença, no momento se identificam mais cedo. No entanto, ele exclui imediatamente pacientes em fase não ativa da doença. Por exemplo, ele diz que para um paciente ser enquadrado, para começar, né, a estratificação de critérios diagnósticos, tem que ter uma artralgia, uma sinovite em fase ativa. E aí, ela não pode ser explicada por nenhuma outra doença. Nem gota, nem lúpus, nem artrite psoriásica, que às vezes vem em conjunto com a psoríase e às vezes não. E ele ainda cita que qualquer médico pode fazer esse diagnóstico. No entanto, se houver dúvidas, ele diz que o consenso diz que o reumatologista deve ser consultado. O que está na tela agora para vocês são os critérios para artrite reumatoide. E o artigo é da Cielo, né? E depois, posteriormente, em 2011, foi tido um consenso brasileiro sobre artrite reumatoide, em que definiram os critérios de 2010 como os que a gente deveria seguir. Posteriormente, daqui a uns anos, talvez esse vídeo esteja defasado. No entanto, atualizações vão sendo feitas ao longo dos anos no canal, se Deus quiser. Bom, voltando então aos critérios diagnósticos, no consenso de 2010, o Colégio Americano de Reumato e também da Liga Europeia contra o Reumatismo, eles definiram 4 grandes grupos. Ou seja, acometimento articular, critérios sorológicos, critério de duração dos sintomas e provas de atividade inflamatória. É feito um score para o paciente tem que pontuar 6 ou mais. Pontuando 6 ou mais, excluindo outras causas que expliquem tal doença ativa no paciente, pode ser feito o diagnóstico de artrite reumatoide. Então tá ali, por exemplo, se no acometimento articular vai de 0 a 5. Se ocorrer com uma grande articulação é 0. De 2 a 10 grandes articulações, o paciente soma 1 ponto. De 1 a 3 pequenas articulações, soma 2 pontos. De 4 a 10 pequenas articulações, grandes ou não contadas, né? Enfim, somam 3 pontos. E acima de 10 articulações, ou pelo menos uma pequena, vão somar 5 pontos. Nos critérios sorológicos
segue quase o mesmo padrão. Fator reumatoide negativo e o anticorpo citrulinado negativo, 0. Fator reumatoide positivo, o anticorpo positivo em baixos títulos, 2. E se os dois forem positivos, sendo que o anticorpo ainda em altos títulos, somaria 3 pontos. Ou seja, ele diz que tem que ter o anticorpo. Então, tudo bem, né? O anti-CCP. A duração dos sintomas, se for menos que 6 semanas, soma 0. Por ser uma doença crônica, a gente já tem que pensar em, para artrite reumatoide, pelo menos 6 ou mais semanas. Acima de 6 semanas, para contar 1 ponto pelo menos. E provas de atividade inflamatória, né? Por exemplo, PCR ou VHS, fora do normal, 1 ponto. E aí 6 ou mais definindo a artrite reumatoide, né? Excluindo outra doença reumatológica que explicasse tal fato. E aí, dados os critérios atuais para definição de artrite reumatoide, como foi salientado, vamos partir agora para o fator reumatoide em si. Bom, o fator reumatoide ele pode estar positivo em diversas outras doenças. Pois é, isso que acaba complicando o diagnóstico, porque ele é consistente e a gente tem que ficar claro com isso, preditor de mau prognóstico. Ele é tão mais preditor de mau prognóstico do que a proteína C reativa. Tanto é que tem critérios diagnósticos para ele em isolado. E antes proteínas de fase inflamatória meio que não tinham, né? Critérios diagnósticos e no momento agora tem. Mas os nódulos reumatoides já não entram mais como critérios, né? Em 1987 já entravam, se a gente for vendo assim. Mas enfim, só divagando um pouquinho, o fator reumatoide, então, ele fica positivo em diversas doenças. E aqui a gente tem algumas, assim. O lúpus, 15 a 35% dos lúpus eritematosos sistêmicos, então, fator reumatoide ativo. Síndrome de Sjögren, 75 a 95%. Esclerose sistêmica, de 20 a 30%. Dermato, miosite ou polimiosite de 5 a 15%, crioglobulinemia mista de 40 até 100% da doença, nos pacientes com doença pode ter fator reumatoide ativo, positivo, doença mista do tecido conjuntivo de 50 a 60%, e aqui a gente tem outras, né, doenças pulmonares, sarcoidose de 3 a 33%, pode estar com fator reumatoide positivo, fibrose pulmonar de 10 a 50%, silicose de 30 a 50% e asbestose pode positivar fator reumatoide em até 30% dos. Outras algumas doenças então que também positivam o fator reumatoide, endocardite bacteriana, como doenças infecciosas de 25 a 50% dos pacientes, tuberculose 8% deles, pacientes vão ter fator reumatoide positivo, sífilis 13%, hanseníase 5 a 58% podem ter fator reumatoide ativo, doenças parasitárias de 20 até 90% podem ter fator reumatoide ativo, como infecções virais também podem ter fator reumatoide ativo, de até 65% delas. E outras, né, também, né, tem outras, muitas outras, mas aqui cirrose biliar primária de 45 a 70%, e neoplasias de 5 a 25%. Ou seja, aquele médico que pede fator reumatoide para diagnóstico de alguma doença em específico, desconfie. Porque esse não é o trial certo a se fazer. Tudo bem? É um pouco complicado assim de falar, mas tudo bem pedir fator reumatoide, só que não para fechar diagnóstico de doenças, até do porquê, se tiver em vigência de infecção viral, amigo, já complica um pouco, né? E como a gente viu, essas são alguns exemplos assim de fatores que positivam o fator reumatoide, doença positiva no fator reumatoide. E há muitas outras, ou seja, tem que ficar ligado. Tá bom? Que exames diagnósticos para artrite reumatoide que a gente pode pedir então? Bom, se fator reumatoide e proteínas de fase inflamatória pegam nos critérios diagnósticos, então vamos pedir eles. Radiografias de mãos e pés também é uma boa pedir.
E para fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, a gente tem que acabar pedindo um hemograma completo, urina 1, creatinina e glicemia, raio-x de tórax também, como para ver opacidade, para artrite reumatoide, pode estar acometido, né, pleurite, monar. Sorologias virais também, para hepatite B, C, rubéola, entre outros. Infecciosas também, como tuberculose, sífilis, HIV, ou Hanseníase, toxo. Proteína de função hepática, ST, ALT, fosfatase alcalina. Ou também de função tiroidiana, como T4 livre, TSH. E FAN e autoanticorpos também, para acabar fazendo diagnósticos diferenciais. Principalmente com lúpus. É um grande diagnóstico diferencial, claro, para artrite reumatoide, né? Aqui só para salientar, na radiografia da artrite reumatoide, então a gente pode ter um aumento das partes moles em volta da articulação, nas articulações mais acometidas, perda de integridade óssea em volta da articulação também, diminuição dos espaços articulares, erosões ao redor, subluxações, né, ou seja, desvios articulares, e uma anquilose óssea, né, que é a fusão dos componentes ósseos, né, entre as articulações. Aqui só para salientar mesmo, deixar um pouco claro o que a artrite reumatoide pode fazer. Uma radiografia comum de mãos e pés, que seria o ideal para a gente acabar pedindo. Outras doenças, né, outros estados também patológicos também podem estar ocorrendo com esses achados radiográficos, mas pelo menos é bom para a gente ver a progressão da doença em si. E aí a gente vai para o diagnóstico diferencial da artrite reumatoide. Aqui são alguns exemplos, né? Tem a osteoartrose nodal, pode ser um diagnóstico diferencial. Lúpus, que é bem comentado, bem documentado, como diagnóstico diferencial para artrite reumatoide. Síndrome de Sjögren, né? Que acomete olhos e bocas, nos tornando secas. É uma síndrome oftálmica, né? Acaba causando xerose também. Miosites inflamatórias, como polimiosite, dermatomiosite, doenças infecciosas crônicas, hepatite, rubéola, parvovírus, também pode ser um diagnóstico diferencial pela artralgia. Artrite psoriásica, então, vai acabar cometendo também um diagnóstico diferencial, mas acomete de 15 a 25% dos casos de psoríase. E a condrocalcinose, que é uma doença de depósito de pirofosfato de cálcio dentro da articulação, que pode fazer um diagnóstico diferencial também com a artrite reumatoide. Bom, então, conversando agora sobre o tratamento vai se basear em metas. Primeiro, controle sintomático, controle da dor, edema, e tem que ter um mínimo de efeitos colaterais. A gente tem que evitar a lesão articular, deformidade ou perda da função da articulação acometida. Manter também a qualidade de vida do paciente e manter a capacidade dele para o trabalho e para o lazer, até do porque é uma doença muito incapacitante. Então a gente tem que organizar o nosso pensamento de acordo com algumas coisas. O paciente chegou para a gente, fizeram um diagnóstico de artrite reumatoide, vão começar online, mais um modificador da doença, como o metotrexato. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre ele. E logo de imediato, no diagnóstico dela, para evitar as lesões, as erosões ósseas e também o dano articular. No entanto, se o paciente tiver risco de efeito colateral no trato gastrointestinal, a gente tem que começar AINE, né, com inibidores seletivos da COX-2, que aí já vai dar uma proteção gástrica também, pode ser feito inibidor da bomba de próton também para ajudar. E se o paciente tiver risco para descompensar com rim, ou seja, ICC grave, renal crônico ou hipertensão de difícil controle, é um paciente hipovolêmico, você tem a nota, a gente pode fazer uso de glicocorticoide, só que de baixa dose no lugar dos anti-inflamatórios não esteroidais. E imunossupressores, como a ciclofosfamida, a azatioprina, que a gente vai falar logo mais, em caso se tiver vasculite reumatoide necrosante, que é uma das complicações da artrite reumatoide. E os agentes biológicos, né, como os anticorpos, eles podem ser usados nos casos em que as drogas modificadoras da doença não respondem
a artrite reumatoide do paciente. Tudo bem? Então, os agentes modificadores do curso da doença, AMARD, ou do inglês, né, DMARD, de MARD, eles vão controlar os sintomas e bloquear a evolução da doença. E aí tem vários, né, que a gente comentou. A gente vai iniciar com o metotrexato, né, que é um anti-DNA-RNA, mais ácido fólico, para aliviar assim, os efeitos adversos do metotrexato. E aí a gente pode estar fazendo uso de glicocorticoide no lugar dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que estes dois não modificam o curso da doença. O que modifica o curso da doença são as drogas que foram levantadas aqui. Exatamente essas. O antimalárico também pode ser usado. Além de destruir o plasmódio, ele também vai controlar a ação dos anticorpos contra plaquetas. Imunomoduladores também e imunossupressores. E aí, assim, né? Se o paciente tiver complicação da artrite reumatoide, uma complicação muito grave, ao invés do metotrexato, a gente pode estar fazendo o uso dos imunossupressores, como a ciclofosfamida e a azatioprina, que estão descritos aqui, que são imunomoduladores, né, dos linfócitos T. Ciclosporina também pode ser utilizada. E anticorpos só se nenhuma dessas acabar respondendo. Os anticorpos aqui no caso, né, são anticorpos monoclonais ou antagonistas de alguns receptores. E eles vão agir em alvos específicos, né, em citocinas ou moléculas de superfície das células. E tem os bloqueadores do fator de necrose tumoral alfa, que é infliximab, etanercept, adalimumab. Também pode ser usado abatacept e rituximab também, como agentes biológicos, né, como anticorpos, podem ser utilizados. E aí, no vídeo seguinte, a gente vai acabar falando sobre um resumo geral, para amarrar as ideias mesmo. Aqui foi mais um bastidão, não vou acabar falando de mecanismos de ação de medicamento que não foca, mas o foco é como se baseia o tratamento da artrite reumatoide. Aqui foi mais para salientar num geral sobre isso. Foi mais para salientar mesmo em geral sobre o assunto, como também, né, para exemplificar quais medicamentos que podem ser usados, o que fazem, assim, em geral mesmo, tá? E esse não é o foco desse vídeo, pode ser o foco de outros vídeos no canal, mas neste para artrite reumatoide acaba não sendo. Aqui foi mais para exemplificar mesmo o tratamento. Deixar bem claro o diagnóstico, critérios diagnósticos antigos e atuais, fazer a diferenciação entre eles e do porquê que critérios novos foram feitos, né, que foi explicado anteriormente. E é isso, gente. No próximo vídeo, então, a gente vai acabar falando sobre um apanhado geral da artrite reumatoide, um resumão bem legal para ficar bem fixada a ideia. Tá bom? Agradeço a atenção. Se curtiu, curta. Se curtiu o vídeo, curta. Se curtir a mais aí, compartilhe o vídeo com seus amigos. Aumenta aí a popularidade do canal para ajudar. Se vê que a produção aqui do vídeo não é legal. Posteriormente ela pode ser legal, só que no momento ela não é. Por falta de recurso, exatamente. Mas a ideia e a vontade é enorme de produzir vídeos. Espero que vocês gostem aí. Muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço.